Ok. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer o Fabrício por disponibilizar do tempo dele mais uma vez. O Fabrício, ele já é amigo nosso da faculdade, ele já participou de banca, já foi da palestra lá, então ele já é quase professor. A gente estudou junto, a gente fez MBA junto, e aí ele seguiu um caminho bem legal em relação ao mercado de comunicação, e ele vai falar um pouquinho para vocês. A ideia é a gente tratar dessa parte do processo criativo das coisas, de como que funciona desde quando você pega um briefing até você entregar um projeto. A gente tem esses 40 minutos iniciais, a gente vai tentar cuidar do tempo para a gente conseguir falar tudo que a gente tem que falar, mas qualquer coisa a gente tem um pouquinho de tempo depois para finalizar assuntos, tá bom? Gente, obrigado. Espero que vocês gostem do papo. O Fabrício é muito brother, então qualquer dúvida que vocês tiverem depois também, eu passei o LinkedIn dele para vocês. Podem mandar mensagem, podem fazer aquele network que vocês sabem que é importante, né? E é isso. Fabrício, boa noite. E se você puder, antes de qualquer coisa, só falar um pouquinho da sua história para a gente, resumidamente, e como que você chegou no mercado de comunicação. Bom, vamos lá. Boa noite, gente. Sei que o microfone de vocês estão desativados, então eu vou dar um boa noite geral. Agradeço também o tempo de vocês e espero que estejam todos bem aí nessa quarentena, cuidando da saúde mental de vocês. Está complicado, mas a gente consegue. Lê, obrigado mais uma vez, professor, por ter feito esse convite. Acho importante a gente sempre estar em contato com o pessoal. Então eu vou falar um pouco sobre mim. Eu separei aqui algumas pautas, então eu vou dar uma olhada aqui na minha cola, mas eu vou começar falando de mim, então. Então, eu sou o Fabrício, eu sou DC, diretor de criação da Black Mind, que é uma agência que eu abri com alguns sócios, e é uma agência 360, tá? Lá a gente cuida de diversas áreas da comunicação e da publicidade. Eu, especificamente, eu venho da área de design e criação, enveredei ali para a área do branding, criação de marcas, criação de plataformas, de estratégias de marca, que a gente chama. Então, sempre estive muito envolvido ali com a parte de criação. Comecei desenvolvendo logo e depois vi que a esfera de marca assim era muito maior do que simplesmente criar e desenhar logos, né? Então, da parte de design eu fui caminhando mais a parte estratégica de marcas, né? E hoje lá na agência, então eu dirijo toda a criação. Então lá na agência a gente acaba passando por diversas rotas, assim, diversos tipos de clientes, coisas novas sempre aparecem, né? A gente brinca lá na agência que o cliente paga para a gente aprender, porque realmente às vezes cai na nossa mesa assim uns briefings muito diferentes, assim. Então, eu liderando essa parte de criação, tenho um time lá na agência, e então hoje a gente não lida somente com marcas, né? Mas toda a parte ali que diz respeito à comunicação, publicidade e tudo mais. Mas o nosso forte mesmo hoje está na criação de estratégias para as marcas. Né? A gente tem um discurso que lá na agência, que no final do dia, né, no final das contas, tudo que a gente faz é voltado para as marcas, né, para uma visibilidade de marcas. Então, seja uma campanha publicitária, seja uma campanha, pode ser até uma peça simplesmente, né, desde um site até um logo, até uma criação de toda uma campanha estratégica para o marketing digital, tudo está voltado ali para as marcas, né, como que a gente vai comunicar o nosso público e da maneira correta como a nossa marca deveria comunicar. Então, né, só complementando a parte de onde eu venho, então, vim dessa parte do design, sou designer gráfico de formação, me especializei em estratégias de marca e adoro, assim, gosto muito de criar logos e marcas, né? Mas, né, como eu disse, foi a partir desse momento que eu vi que a criação era muito mais do que isso, do que logo e tudo mais. Então, o processo criativo, né, você discorrer ali por um processo, pegar o briefing, lidar com o atendimento cliente, faz parte, né, do nosso universo. Legal. Hoje em dia,
Eu sei que você está bem atuante na agência, além dessa parte criativa, você trabalha um pouco com estratégia e tal. A gente está numa etapa do nosso projeto que eles vão começar, eles saíram do mood board, eu não sei se você faz esse processo aí na agência, que é coletar todas as informações visuais, a gente cria um painel para depois a gente partir para o KV. Como que você trabalha com esse processo antes de você começar a criar? Porque assim, quando a gente chega na parte do KV, a gente já sabe mais ou menos o direcionamento que a coisa vai andar. Muitas vezes muda, mas a gente já sabe o direcionamento das coisas. Como que você lida com esse essa matéria-prima toda que você busca para você começar a criar, para você falar, beleza, vou partir para essa linha criativa. Como que funciona isso com você? Tá, vou tomar como base realmente a minha experiência, tá? Então, a todo momento eu vou falar lá na agência, lá com o pessoal, porque realmente essa é a minha realidade, tá? Então, lá na agência, como que a gente faz, né? A gente tem um processo que a gente faz, que a gente instituiu, que é um processo básico de toda agência, que o time de atendimento é muito envolvido nesse processo inicial, né? Então, quando a gente fala de processo criativo, de criar, seja, né, o que for, seja uma campanha, seja um logo, seja até uma estratégia de marca ou uma estratégia de marketing digital, tudo começa com ali a parte de pesquisa, né? A parte de investigação, que vai se tornar depois um briefing, né? Acho que tudo começa com um briefing. Então, o cliente ele é o principal canal ali de informação que da onde vai surgir de todo o projeto, todo o processo final. Né? Então, assim, todo o processo de criação ele tem essa parte de coletar informação que se transforma no briefing. Ele passa por um processo de amadurecimento, onde eu vou pegar essas informações que a gente coletou e vai estruturar ela da forma que os caminhos que a gente vai seguir, né? Então aí que entra o papel do atendimento. O atendimento ajuda muito a gente no processo criativo, porque ele é uma ponte muito direta com o cliente. O atendimento publicitário é uma pessoa que tem uma ponte muito legal. Então essa ponte vai trazer muitos insights, né? O atendimento ele é muito generalista. Então ele traz uma ótica ali, uma visão que é muito legal assim no processo criativo. Os DCs também, os diretores de criação, os diretores de arte, os redatores, né? Então, há uma equipe ali por trás para organizar essas informações. Então, a partir do momento que o briefing chega dentro de casa, a gente organiza, a gente raciocina e aí escolhe que caminho que a gente vai seguir. Uma vez que a gente escolheu esse caminho, e aí é a ideação do projeto, né? Realmente é pegar e fazer os rabiscos, os rascunhos, pegar um pouco desse repertório cultural, histórico que cada um de nós, né, que nós temos, cada um tem o seu repertório, o seu background ali individual, e isso com certeza fica inserido em algum projeto, em algum processo de criação, Uhum. né? Todo o seu histórico ali como criador, como publicitário, como designer, isso é bastante relevante para ser inserido dentro do projeto. Aí, quando você faz essa ideação, quando você vai seguindo os caminhos que o briefing te deu norte, você realmente consegue fazer as aplicações, consegue fazer os mockups e, por fim, a gente consegue fazer uma entrega para o cliente, né? Então, aí, discorrendo um pouco, né, sobre essas etapas, né, voltando lá na parte de pesquisa, lá na agência, a gente gosta de fazer uma imersão cultural, realmente, né? Quem é o cliente, como que é esse job, né? Por que caminho que a gente vai seguir. Então, a gente realmente precisa de informação. Isso eu acho que é o pilar de todo o processo criativo. É a gente buscar munição para criar. E como que a gente, né, se mune disso, né, de informação? Então, briefing, que vem do cliente, o que ele quer, o que ele espera, onde ele está hoje, para a gente conseguir ter uma lente e conseguir se inspirar para onde a gente quer chegar. Normalmente, a gente faz uma pesquisa, né, com 3 pilares, que é VE, VI e VM. Né? VE é uma visão externa, uma visão de mercado. Então, quando você está criando uma campanha, um produto, uma estratégia, o que o mercado consegue te munir de informação a respeito daquele produto, do que já existe no mercado, e informações que vão sustentar ali a sua campanha. Então, a visão assim externa, a visão de mercado, ela é muito importante.
você tem a visão interna, né? Você pode pegar a visão dos seus colaboradores, do dono da empresa. Então, quanto mais você conseguir coletar informações e aprofundar nessa cultura desse cliente, né, desse produto, melhor você vai estar munido de informações ali para na hora de escolher o projeto, né? Então, essa investigação ela é muito importante. Então, existem alguns meios ali de fazer essas investigações, né? Pode ser um briefing simples, que o atendimento faz com o cliente, pode ser uma pesquisa qualitativa, pode ser uma pesquisa quantitativa, e quantitativa pode ser, depende do budget, né? Pode ser desde uma empresa que você consegue terceirizar para ajudar a agência a conseguir essas pesquisas, ou até mesmo um Google Forms, se a empresa não tem budget, se o cliente, né, não tem esse recurso. A gente gosta realmente de fazer, nem que seja uma pesquisa simples de Google Forms, que dá bastante resultado, porque aí você consegue saber, serve como um termômetro para você saber realmente qual a visão das pessoas, né? Qual o imaginário das pessoas a respeito de um certo produto, de um certo cliente. E a partir daí, você tem todo esse tipo de informação de mercado, das pessoas, né? Que você consegue realmente saber o que já existe e que caminho que você vai seguir, né? Então, a partir do momento que você já tem esse pilar de pesquisa, de imersão cultural, quem são os stakeholders, né? Quem são as pessoas que consomem essa marca, onde que essa marca está inserida, que você consegue brincar com essas informações, né? Porque a princípio elas vão estar ali desorganizadas, né? Porque o cliente ele sabe do negócio dele, nada melhor do que ele para te falar do negócio dele, mas ainda assim ele pode ter uma visão muito mais mercadológica, né? E aí o papel do publicitário ou do criativo ajuda ele a se encontrar nesse caminho, né? E isso é muito forte, a gente consegue enxergar isso muito forte na criação de marcas, né? Então, quando eu estou criando uma marca, que eu consigo enxergar, né? O cliente ele me dá ali todas as pistas do caminho que ele quer, mas nós como os criadores, né? Como pessoas criativas, publicitários, designers, que a gente vai conseguir estruturar e organizar essas ideias, né? Então, basicamente, esse é o processo que a gente faz, né? Então, pesquisa, briefing, e senta com o time de criação e a gente consegue a discutir quais caminhos a gente vai seguir ali, né? E depois a gente passa por rascunhos, rabiscos, né? Às vezes a primeira ideia nem sempre é a melhor ideia, né? Às vezes a gente tem que abrir mão dessa primeira ideia, por mais dolorido que seja, né? Que às vezes a primeira ideia é sempre a sensacional, sempre, mas às vezes a partir de uma primeira ideia você consegue ali descobrir um caminho para uma segunda ideia que vai realmente solucionar esse problema, né? Então esse é o processo criativo, né? As ideias surgem a partir de um repertório, a partir do seu repertório cultural, a partir de todas as experiências que você vivenciou, com com essas pesquisas, né? Com essa munição que o mercado, que uma visão externa te deu para conseguir, né, cercar ali e criar um projeto. Porque nós criadores, né? Nós não somos artistas, né? Nós não estamos fazendo algo para nós, né? Na nossa visão, é sempre para as pessoas, né? Uma solução ou para o cliente ou para o cliente do nosso cliente. Então a gente tem que ter essa consciência, né? Então por isso que a pesquisa e você coletar informações, ela vai servir ali de uma grande base, né? Até você desenhar todo esse processo, né, pegar essas informações, fazer esses rabiscos, fazer os KVs, estruturar ali todas as informações, então realmente é mão na massa. É mão na massa, usando do nosso repertório, do nosso senso de estética, alguns itens ali ajudam a gente, né? Então, igual o mood board ajuda bastante a gente a pensar que caminho também que a gente vai seguir. Também gosto de usar, além de um mood board, que acho que é um processo meio que básico para um processo criativo, ali você selecionar algumas imagens que vão te dar luz para o processo que você quer seguir, para o caminho que você quer seguir. Não necessariamente imagens também, pode ser feito um mood board de palavras, né, uma nuvem de palavras ali que vai dar a sensação que você quer passar com a campanha, que você quer passar com esse novo projeto, com essa nova estratégia, né?
Então, aqui eu já estou falando da parte da ideação, né, da mão na massa. Né? A gente já coletou as informações, agora como que a gente faz para conseguir descobrir esse caminho, né? Então, o mood board, assim, ele é um dos caminhos bem práticos de se conseguir, então, pegar informações realmente, principalmente imagens, tá? Google, Pinterest, Behance, Dribbble. Se alguém não estiver acostumado com alguma dessas ferramentas, a gente pode depois escrever. Mas eu gosto bastante de usar o Behance, acho que é uma fonte ali muito bacana do que os criativos estão fazendo. O próprio Dribbble, que ele é mais voltado à ilustração, peças mais digitais, né, como site, aplicativos. Mas ainda assim é uma grande fonte de um catálogo muito legal para a gente visualizar, né? Porque antigamente existiam muitos livros, né? Os logofólios, muitos livros de referência. Hoje a internet é muito mais prático, né? Temos os sites também, o Ads of the World, que são ali peças publicitárias que estão no mercado, que aí são peças realmente mais premiadas, peças que estão em grandes premiações, né, que a gente consegue olhar e ver o que os publicitários estão fazendo, sejam anúncios para mídia offline, mídia digital. Então é sempre legal ali fazer uma pesca, fazer ali uma peneira ali do que já existe, o que é legal fazer para a gente realmente ter ideias e destacar, né, que caminho que a gente vai seguir. Né? Então o moodboard é bem bacana. Eu gosto de trabalhar também com painéis semânticos. O painel semântico também ele ajuda a ilustrar um pouco o formato que as peças vão tomar. Né? Então, através do painel semântico, eu consigo, né, pensar se eu quero seguir um caminho mais alegre, um caminho mais discreto, né? Se é uma campanha mais requintada, se é uma campanha que precisa ser mais simples. Né? Então, através desse painel semântico, eu consigo escolher até o tipo de fonte que vai me ajudar depois ali a escolher um catálogo mais reduzido, né? Porque eu não preciso olhar todo o meu catálogo de fonte, eu posso ir pesquisando através desse painel semântico que eu já desenhei no início, né? Então, se eu estou falando de uma campanha mais para o público A, requintada, né, algo de luxo realmente, então eu posso olhar, né, uma fonte serifada, uma fonte fina, do que uma fonte display, uma fonte robusta ou uma fonte grotesca que a gente chama, né, que é uma fonte bem grossa. Então ali no painel semântico é legal que já me dá esses caminhos, né? Então o uso de cores também. Se no painel semântico eu decidir que a minha peça, que a minha campanha, que meu logo, que a minha estratégia vai seguir para um lado requintado, então eu não usar as cores que me trazem a sensação oposta de requinte, né? Então são realmente ali algumas metodologias que ajudam a gente a seguir alguns caminhos, né? E por fim a gente tomando isso como base, fazendo os desenhos, né? As repetições, é a hora de mostrar para o cliente, né? E lá na agência a gente gosta de mostrar sempre uma opção, né? Uma solução para o cliente, porque a partir do momento que a gente fez toda uma pesquisa, uma imersão cultural, né? A gente toda uma lente voltada à solução daquele problema, então a gente gosta realmente de oferecer a solução que vai solucionar aquele problema, né? Ao invés de mostrar para o cliente um leque de informações. E a forma como a gente apresenta também é muito mais fácil do cliente entender toda essa e mergulhar junto com a gente, entender o caminho que a gente percorreu até chegar naquela solução, né? Do que a gente simplesmente mostrar várias opções de logo, várias opções de KV, várias opções de peças para ele decidir, né? Ah, Lá na agência tem funcionado bastante, porque dificilmente a gente tem o cliente pede algo do zero, não gostei de nada disso, então vamos refazer do zero, mas as alterações sempre vão existir, acho que isso é inerente ao nosso mercado. Mas falando em processo, né, processo criativo, acho que a gente pode resumir nisso, né? Então, pesquisa e ideação através dessas metodologias, né? Mood board, painel semântico, realmente fazer, rabiscar e refazer, para depois a gente mostrar para o cliente, né? E o atendimento também nessa fase final tem uma ótica muito importante, né? Então,
além dos criativos, né, além do diretor de arte, do redator, também, né, o atendimento tem um último olhar ali sobre as peças, porque aí é como se fosse um termômetro do cliente, né? Uma pessoa assim não tão voltada à criação, ela ter essa ótica. Como que ficou a peça final, né? Era isso que o cliente imaginou, era isso que ele queria, não, vamos alterar. Então, para chegar bem mastigadinho para o cliente, né, contando, obviamente, todo esse storytelling que a gente caminhou para chegar até aqui, que aí a aprovação fica muito mais fácil, né? Mas aí, de novo, né, tudo no final do dia vai pertencer ao quê? A gente falar da marca, né? Então, por isso que a gente gosta desse discurso que a marca, ela fala, né? Ela tem voz própria. Então, por mais que a gente esteja desenvolvendo uma campanha, um KV, uma peça publicitária, é realmente para enaltecer ali toda a personalidade da marca. Boa. Você falou disso, dessa parte do processo. Tem uma coisa que eu acho que seria bem interessante você falar, que é assim, a gente está trabalhando com clientes que a gente não tem a menor proximidade, que é o mercado de luxo. Então, a gente está criando a partir do zero. Como que você acha que a gente tem que lidar quando a gente trata com clientes que a gente não tem a menor proximidade? Assim, aonde que eu vou buscar essas referências e como que eu faço para não cair num clichê de, por exemplo, estou falando sobre hospedagem de luxo. Como que eu faço para eu não usar todo tipo de referência que eu tenho já pré-pronta em cima disso, sendo que eu não é uma coisa que está no meu dia a dia, mas sem cair nos clichês que provavelmente a gente cai logo de início? Eu acho que a gente pode voltar na questão do briefing, né, e aí da pesquisa, que vai ser o nosso norte para tudo, né? Por mais que os clichês eles são sempre cansativos, sempre boring ali, se o cliente ele pediu isso, né, eu quero que seja uma pousada de luxo nível assim Miami, então não tem por que a gente usar um luxo que sabe de uma outra esfera, porque realmente o cliente não vai gostar, não vai aprovar, e aí é ter que refazer o trabalho, né? Então, realmente, a gente unir ali as duas forças, né? O que a gente sabe, o nosso repertório do que é um mercado de luxo, né? O que é um mercado de luxo, né? Aí segmentando cada vez mais, voltado a viagens ou voltado a estadias, né? O que que essa pessoa, que consome esse tipo de luxo, o que que ela espera, né? Mas também, além disso, desse nosso repertório, também a questão do que o cliente quer, o que ele precisa, né? Então, o briefing ali vai ser o grande norte. E aí, mais uma vez, a gente olhar, né? Olhar, fazer esse benchmark e fazer essa peneira do que já existe no mercado, né? Então, se a gente olhar alguns trabalhos de criativos já peças premiadas ou até de um designer super bom, que a gente acha que os trabalhos dele são bem refinados, né? E pode ser no Behance também uma grande ferramenta. E então a gente olhar, quanto mais a gente olhar, quanto mais repertório visual a gente ter, a gente vai conseguir sair um pouco desses clichês, né? Então, se a cliente me pede um resort de luxo, né, uma estadia de luxo, uma marca, uma campanha visual, um anúncio publicitário que seja voltado a esse público, né? O que tem no meu imaginário, no meu repertório sobre esse assunto, né? Realmente é só bangalô, é só realmente simplicidade, minimalismo ou o que, né? O que mais existe que eu consiga expressar tudo isso, né? Onde que esse cliente está, né? Uma região litorânea, cidade, qual a experiência que esse cliente oferece, né? Dentro do negócio dele que eu consigo aproveitar ali para não tornar uma peça clichê, né? Né? Preciso ir necessariamente para o preto, né? Para falar que o que é elegância, preciso ir para o dourado, né? Preto e dourado. A gente cai muito nisso, né? Às vezes o cliente vem com essa ideia, né? Eu quero algo bem elegante, eu pensei assim num negócio preto e dourado ou prateado, né? Aí a gente pode realmente falar, ouvir o cliente, né? Falar, não, legal, bacana, obrigado pela informação. E ali estudar e oferecer uma outra alternativa, uma outra visão que o cliente não fazia a mínima ideia que podia juntar a elegância, né? O luxo ali necessariamente com aquele imaginário dele, né? Com o imaginário do cliente, que preto e dourado é sinônimo de luxo.
Não, né? E aí, se na pesquisa, né, se houve a oportunidade de fazer uma pesquisa prévia, a gente conseguir capturar em outros imaginários de outras pessoas que luxo não é preto com dourado, mas é branco com outra cor, né? Por que não a gente trazer isso? Porque realmente pode expressar totalmente aquela peça que eu quero expressar, né? Então, se a gente fala de luxo, de glamour ou de sofisticação, né? Que elementos que eu consigo trazer ali que não sejam tão óbvios para a gente não ficar no clichê. Então, realmente é olhar, né? Vasculhar a internet, vasculhar ali o que existe de legal, que aí eu consigo peneirar, né? E aí, através do meu mood board eu vou separando, eu quero ir para esse caminho, realmente, né? Vou para o lado do preto, do dourado, ok, mas também existem outras maneiras de se fazer o preto e dourado, né? Para a gente ir tentando ali arrancar alguns clichês. E aí, né, talvez nesse processo de você colher as informações, colher imagens, separar o seu mood board, o próprio Pinterest, né, que todo mundo tem acesso a essas ferramentas, que lá você consegue criar pastas de mood board, que é muito mais simples, né? No próprio Behance também você consegue criar, enfim, suas pastas e deixar ali uma curadoria ali do que você acha interessante para aquele projeto específico, né? E às vezes também o que pode dar certo é retirar alguns elementos, né? Então, criei a minha peça, né? Tá legal, tá bacana, mas será que eu não consigo extrair um pouco mais daquilo? Será que eu consigo diminuir um pouco, né, para deixar do jeito que eu quero, né, com essa elegância, com essa sofisticação? Porque às vezes, se eu retirar algum elemento, se eu, né, depois que está pronta, se eu for, né, dar uma refinada, uma mexida, às vezes eu consigo ter uma ótica ali que aí sim tá perfeito, sabe? Porque às vezes é os detalhes que faz toda a diferença. Então, acho que eu poderia falar isso, né? Para a gente não cair nesses clichês, realmente é olhar e vasculhar tudo que existe e levar para cliente que existem outros caminhos que não os mais óbvios. Pessoal, o nosso tempo aqui nessa reunião está acabando. Na outra reunião, que ia ser só de perguntas, eu vou pedir para o Fabrício, ele trouxe uns 2 cases, né, para mostrar para gente. Isso. Tá. E aí a gente começa então com os cases que ele vai trazer para a gente. Depois a gente separa umas 3 perguntas, porque senão não vai dar tempo, tá bom? Vai dar tempo. Obrigado por enquanto. Pode falar. Tá, você quer que eu mostre os cases agora ou você na próxima reunião? Eu acho que não vai dar tempo, porque a gente tem 3 minutos só. Então na próxima reunião eu trago os cases e a gente parte para as perguntas, é isso? Beleza. Gente, até daqui 10 minutos, se não me engano, né? Daqui 10 minutos a gente volta. Obrigado.